E agora a gente muda também um pouquinho de assunto, daqui a pouco a gente traz mais informações, tanto sobre a Covid quanto sobre a vacinação aqui na região, também em todo o país, tudo que está abrangendo a situação das vacinas aqui no nosso país. Mas agora a gente fala de outro assunto também tão importante, principalmente para os empreendedores ou então para os empresários. Afinal, manter a organização financeira é fundamental para o crescimento ou para a sobrevivência de qualquer empresa. No atual cenário de crise aí, causada pela pandemia da Covid-19, esta área merece uma atenção especial, pois é a mais afetada principalmente pela queda do consumo de produtos ou então de serviços destas empresas. E por isso, pensando neste tema, ontem nós recebemos aqui no estúdio o contador e advogado Percival Nogueira Matos, que falou um pouco aí sobre a organização dos tributos que as empresas podem aproveitar para ajudar na organização do fluxo de caixa. Então vamos acompanhar essa entrevista agora. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio do Mais Expressão, ele que é advogado e também contador, Percival Nogueira de Matos, também sócio da Harmonia Contabilidade e proprietário da PNM Advocacia. Muito obrigada pela sua presença, Percival. Nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a reorganização de tributos que as empresas podem aproveitar aí e ajudar na organização do fluxo de caixa. Percival vai esclarecer as dúvidas, né, e trazer ainda mais detalhes, principalmente neste momento de Covid-19, da pandemia, que é um assunto tão delicado e também tão importante para as empresas. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Percival, seja bem-vindo. Muito obrigado, Camila. Obrigado, Grupo Mais Expressão. Eu que só tenho a agradecer a parceria aí com essa empresa tão conceituada e pela abertura da oportunidade de levar algum conhecimento, um pouco do nosso conhecimento dessa parte tributária que é tão complexa no nosso país. Então a gente já começa aí com as primeiras perguntas. A primeira pergunta, aliás, é como que a reorganização tributária pode ajudar as empresas aí na redução dos custos e também no aumento da lucratividade, em especial neste momento? Camila, como eu mencionei na abertura, o sistema tributário brasileiro é demasiadamente complexo. E nós, profissionais da contabilidade e do direito, especialmente do direito tributário, temos que estar antenados às oportunidades que existem dentro desse complexo sistema, né? O primeiro estudo que deve ser feito para contribuir com uma melhoria no fluxo de caixa das empresas é verificar o melhor regime tributário de acordo com cada atividade, com faixas de faturamento, analisar a relação faturamento versus folha de pagamento, encargos trabalhistas. Então, tem que analisar toda essa complexidade e aplicar o melhor regime tributário. Nós temos 3 principais regimes tributários no Brasil. É o famoso e bem conhecido Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, que aí dentro do lucro real a gente tem aí a divisão da apuração trimestral ou mensal e recolhimento também, né? Então, o primeiro trabalho a ser feito é essa análise do melhor regime tributário. E uma vez escolhido o regime tributário, a gente tem que analisar também por produto ou por serviço. E falando especificamente de produtos, nós temos no Brasil uma imensidão de produtos sobre os quais não incide, por exemplo, o ICMS, o PIS e COFINS, perdão, seja por isenção, seja por tributação monofásica, e eu não vou me aprofundar na questão da tributação monofásica, que aí é um assunto técnico que vai cansar o ouvinte, mas que o profissional da contabilidade e do direito necessariamente tem que se ater e observar muito isso para que o cadastro do produto dentro do ERP da empresa esteja feito de forma correta e a empresa não caia na cilada de recolher imposto que ela está isenta, por uma das situações que eu já narrei, e aí com isso ela ao invés de ter uma melhoria, uma melhor performance no seu fluxo de caixa, ela acaba por estrangular o fluxo de caixa, ou às vezes perder competitividade no mercado, porque na hora dela fazer o preço de venda, ela vai estar incluindo impostos que ela poderia tirar e aí com isso melhorar a sua margem ou melhorar a sua competitividade no mercado.
Então, Percival, o senhor citou aí algumas dessas formas, né, de reorganização tributária, mas nós queremos que você possa enfatizar aí quais são as principais formas aí, né, hoje em dia, para essa reorganização. Camila, é muito importante essa pergunta. Nós encontramos diariamente empresas que, ao longo do tempo, recolheram impostos ou até encargos, né? Eu estou falando de impostos, mas isso cabe também para encargos trabalhistas, e recolheram de forma equivocada. Por quê? Porque os seus sistemas, o ERP, como eu mencionei, ele não está bem parametrizado. Então, muitas vezes a empresa ela recolheu PIS e COFINS indevidamente, ou encargos trabalhistas como INSS, patronal, nas empresas de lucro presumido, lucro real, ou até mesmo aquelas do Simples Nacional, de anexos 4 e 5, então, com isso ela tem um crédito, né? E aí o profissional tem que saber se esse crédito pode ser aproveitado, porque uma vez pago indevidamente, não está totalmente perdido. A empresa pode, através de um processo administrativo, quando for possível, e em outros casos, só na esfera judicial, que eu vou mencionar daqui a pouco, ela pode fazer a compensação desses valores pagos a maior. E aí, como isso impacta no fluxo de caixa? Então, num exemplo de uma empresa que recolheu um encargo de INSS a maior durante os últimos 5 anos, ela pode compensar todo o crédito que for apurado desses últimos 5 anos, dos 60 meses anteriores. Então, apura-se esse crédito e mês a mês ela começa a abater isso, a reduzir isso no pagamento da guia, né? Para quem recolhe sabe que é a guia GPS ou quando já tem a DCTF Web, aí o DARF de INSS. Essa compensação permite que a empresa pague com o seu próprio crédito, o valor que já está acumulado lá de trás, ela consiga fazer a quitação parcial ou total da guia de INSS. Então, esse dinheiro que ela tiraria do caixa mês a mês para recolher essas guias, ela consegue fazer com que esse dinheiro fique no caixa, quitando essas guias com o seu próprio crédito. Um outro assunto que está muito latente atualmente é que, ao fazer o preço de venda dos produtos, o empresário sabe que ele tem que colocar lá os impostos, PIS, COFINS e o ICMS. E o Supremo Tribunal Federal já pacificou o assunto de que o ICMS não compõe receita da empresa, ele compõe faturamento, mas ele não é receita da empresa. E por que não é? Porque ele é receita do governo do estado. A empresa simplesmente arrecada esse valor e repassa ao governo do estado. Ao fazer isso, ela tem que excluir do seu faturamento esse ICMS que ela incluiu na hora de fazer o preço de venda. Só que ela não consegue fazer isso no mês a mês, porque não existe instrução normativa, isso não existe lei e, consequentemente, não existe instrução normativa da Receita Federal para fazer isso. Esse aproveitamento de crédito tem que ser feito exclusivamente pela esfera judicial. E aí, então, apura-se quanto de ICMS a empresa pagou mês a mês, exclui isso tudo da base de cálculo. Significa dizer o seguinte, se a empresa teve uma venda de 100 mil, só para ficar mais claro para o ouvinte, se ela tem uma venda de 100 mil, significa que, por exemplo, 18% disso foi ICMS. O empresário não se assuste, eu não vou entrar na didática de valor líquido. Susto, ela começa o mês, ela tem uma expectativa de venda, uma expectativa de faturamento, o mês vai andando, vai correndo, e quando chega no fim do mês, ela percebe que não faturou o suficiente para cobrir todas as despesas, os custos fixos e variáveis que toda empresa possui. E olhar para o fluxo de caixa como uma ferramenta de tomada de decisão é muito importante para que a empresa não seja gerida nesse modelo de susto. Ela consiga olhar para um futuro e enxergar em que momento a empresa vai se deparar com algum aperto. Nesse momento de pandemia, isso se tornou ainda mais latente, porque do dia para a noite as empresas perderam faturamentos significativos, algumas se recuperaram com maior rapidez, outras se recuperaram com menos rapidez e outras sequer se recuperaram. Então, olhar para o fluxo de caixa e entender em que momento a empresa passará por alguma dificuldade ou possivelmente terá uma dificuldade, permite ao empresário que ele trabalhe de maneira preventiva e prévia, né, e ele consiga, de repente, ou melhorar as suas vendas ou enxugar os seus custos para que ele chegue naquele momento sem o estresse de olhar para o caixa e já não ter mais o dinheiro.
Acredito que seja também por isso a importância de um contador auxiliando, né, nessas informações no dia a dia também, sempre que possível, né? E agora a gente fala um pouquinho sobre a Prefeitura de Indaiatuba, que lançou neste ano o Programa de Regularização Fiscal, o Refis 2021, que concede aí uma redução nos valores das multas e também nos juros devidos, então, pelos contribuintes. Percival, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Camila, nós trabalhamos com empresas de várias cidades da região e Indaiatuba foi a pioneira e até o momento a única a lançar um refis. Esse refis veio em boa hora, numa excelente hora, na verdade, porque o contribuinte inevitavelmente acumulou, deixou de pagar algum tributo, né? E quando eu digo contribuinte, aí eu já não estou falando só de empresa, isso serve também para a pessoa física. Parece que os outdoors na cidade chamou muita atenção do empresário e deixou de chamar a atenção do contribuinte pessoa física. Então, assim, é de extrema importância porque, às vezes, o contribuinte está lá com débito acumulado de 2, 3 anos e principalmente o empresário, ele já vem passando dificuldade há algum tempo, né? De 2018, principalmente, que teve uma queda de produção, então já vem passando dificuldade há algum tempo. E esse refis agora é de extrema importância porque permite que ele quite esses débitos à vista, com 90% da redução de juros e 50% de redução das multas. Se ele parcelar em até 12 vezes, ele consegue uma redução de 70% dos juros e 50% da redução da multa. E se ele parcelar de 13 a 60 meses, reduz 50% da multa e 50% dos juros, corrigindo, e 50% da multa. O que é importante o contribuinte saber? Que esse débito obrigatoriamente precisa estar inscrito na dívida ativa. Então, se for algum débito que ainda está lá no DEREM, no conta corrente, ele não consegue aproveitar esses benefícios. Eu acredito que tenha ficado bem explicado, mas, Percival, se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação, o senhor quer deixar algum contato, quer deixar um último recado para os nossos telespectadores? Nós estamos à disposição para atender quem tiver dúvida, quem precisar algum apoio também. Eu vou falar só o da Harmonia Contabilidade, que é o nosso site www.harmoniacontabil.com.br. Por uma questão ética da própria OAB, não vou aqui fazer merchan, né? Isso me traria problemas de ordem ética. Então, mas na contabilidade, o que precisar do nosso apoio, estamos aí à disposição. Tá certo, então muito obrigada pelos esclarecimentos, muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente agradece e encerra aqui a entrevista então com o contador e advogado Percival Nogueira de Matos.